Para todo sempre seja louvado o nome excelente de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos juntos novamente para estudarmos sobre o tema Sinais da Volta de Cristo. Semanalmente nós temos esse encontro e você é muito bem-vindo para, nesse canal, dar o seu like, se inscrever e assim também está compartilhando a todos os seus familiares e os seus amigos. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e nós estamos nessa empreitada, né? Na ministração anterior, com referência aos sinais de Mateus capítulo 24, estávamos ali abordando sobre os falsos profetas, né? E naquela oportunidade falávamos sobre o último falso profeta que a Bíblia Sagrada nos revela, que está escrito em Apocalipse no capítulo 13, versículo 11. O falso profeta de grande proporção a nível global, né? Nesse texto sagrado está escrito: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Como já mencionamos nas ministrações anteriores, por 22 vezes o nome cordeiro aparece no Apocalipse com referência a Jesus Cristo. Mas desta feita está falando sobre o falso profeta. E falamos também sobre as bênçãos proferidas sobre esses falsos profetas, né? Sobre os papas, que na verdade são verdadeiras maldições. E agora continuaremos falando, evidentemente, sobre esse falso profeta e também falando sobre algumas doutrinas e práticas exercida pela denominação que ele representa, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês se lembram que a última ministração nós finalizamos mencionando sobre que o Vaticano possui 6 exorcistas oficiais, né? E assim muitos padres e muitos bispos também, eles não acreditam na existência de Satanás. Isso porque eles não conhecem as Sagradas Escrituras ou porque se conhece parte dela é porque não crê, né? E assim muitos deles têm vindo a público para dizer que não crê na existência do próprio Satanás. Amados, Roma, na Itália, é a última cidade, ou melhor dizendo, foi a única cidade do mundo construída sobre 7 montes. Você não vai encontrar outra, né? Então, Roma é a cidade das 7 colinas. Então, L'Empire Romain, na página 9, deixa isso muito claro, revelado. Ou então, dos 7 montes, né? Horácio chama de Urbi Septicolis. Plínio o Velho, né? O historiador, note 3,9, designa como complexa septim montes, né? E assim eles são o Monte Aventino, também o Monte Palatino, o Monte Célio, o Monte Esquilínio, o Monte Viminal, o Monte Quirinal e o Monte Capitolino. Esses são os 7 montes sobre quais a cidade de Roma foi construída. O Vaticano é o menor estado independente do mundo, reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Em junho do ano 2015, tinha 541 habitantes. A cidade ela está encravada em Roma, na capital da Itália, portanto, e governada pelo Papa, e é a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, né? O Estado do Vaticano. Então, o Vaticano ele foi construído sobre um antigo cemitério, e inspirado e consagrado à deusa Vaticã, né? Que é a deusa da morte. O imperador romano Constantino, ele foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Foi ele que realmente fundou esta igreja, né? E ali Constantino construiu a primeira Basílica de São Pedro e que
posteriormente deu lugar à basílica atual que nós conhecemos da forma com que ela se apresenta. Temos ali também o auditório Paulo VI, que tem o formato arquitetônico da cabeça de uma serpente. No seu interior, para você ter ideia, né, e não sei se você já teve oportunidade de examinar, mas no seu interior estão evidenciados os dois olhos e também as presas de uma serpente. E no fundo, né, há um monumento principal, é uma obra de arte gigantesca, em que parece que ali uma pessoa está sendo queimada no fogo do inferno. Essa é a arquitetura, a arte que esse auditório apresenta, né? Então nós percebemos que esse auditório representa claramente a adoração à serpente, que é o próprio Satanás. E também a história do obelisco, né? Que é largamente utilizado pela Igreja Católica Romana. Este é um símbolo egípcio e que foi adotado também pelos Illuminatis. E a Igreja Católica Romana adota largamente também esse símbolo. Então ali são 84 quilômetros, né, de prateleiras, formam os arquivos secretos do Vaticano e sob regra de 100 anos. Né? Então é o tempo que eles deixam em segredo e ninguém pode ter acesso a esses arquivos. A Igreja Católica Apostólica Romana ela é mítra, ou seja, todos os registros ela está registrada como Mitra. Então ela cultua a Mitra, né? A essa divindade do ocultismo, do paganismo. Né? A Igreja Católica Apostólica Romana ela é a maior multinacional do planeta e tem olhos em todo o mundo, para você ter ideia. Através dos jesuítas, esses estão disfarçados e infiltrados em todos os segmentos da vida humana. E assim formam, né? Forma uma rede que são os verdadeiros detentores do poder global, né? Desse projeto de poder global, eles detêm. Os jesuítas, que são ali os guardiões, estão a serviço da Igreja Católica Romana. O Estado do Vaticano ele nasceu em 1929, a partir de um tratado entre o Papa Pio XI e o regime de Benito Mussolini. Né? Então, as fontes de arrecadação dessa igreja, da Igreja Católica Romana, são muitas, né? Entre elas, esmolas, dízimos, né? Primícias, pagamento de administrações dos sacerdotes, ou melhor, dos sacramentos, né? Como batismos, crismas, a extrema-unção, casamentos, né? Tudo isso eles cobram. E também tem doações de particulares, heranças, né, de particulares e também de doações que provêm de aluguéis e de investimentos e muitas outras rendas. A Igreja Católica Romana tem que compõe o seu poderio econômico e financeiro. Né? A Igreja Católica Apostólica Romana ela é a mais rica do mundo, para você ter ideia. Acumula em ouro o maior tesouro do mundo, cerca de 15 bilhões de euros, ou que dá aproximadamente aí 17 bilhões de dólares, só em ouro. É a reserva da Igreja Católica Romana. E o patrimônio imobiliário só em Roma vale mais de 4 bilhões de euros. No século XVI, para você ter ideia, 1/3 ou 1/4 de todas as terras europeias pertenciam ao papado. O Papa de Roma tinha mais território do que qualquer rei ou de qualquer governante europeu, para que você tenha uma ideia. Né? E o seu tesouro artístico e cultural possui assim, um valor incalculável. Né? Essa é a fortuna que essa igreja, que se diz se preocupar com os pobres, né, tem.
Então começou a somar, depois da queda da antiga Roma, começou a somar ali poder econômico, poder político e poder religioso, né? Qual foi o plano financeiro e monetário, portanto, que a igreja desenhou para implementar as suas riquezas? É uma bela pergunta, né? Podemos examinar que a partir do século XVI, a igreja permitiu o perdão dos pecados se o sujeito fizesse uma doação muito importante, muito generosa para a igreja. Assim, doava suas terras para a igreja, e esse sujeito, ele acreditava piamente, ele acreditava cegamente que isto lhe daria acesso ao paraíso, menos tempo no purgatório e também o perdão dos seus pecados, né? Outra coisa, o celibato, ele foi uma estratégia esperta para aumentar o poder econômico da igreja, né? Então estabeleceu-se a obrigatoriedade a partir do século XI, né? Foi estabelecido o celibato. Então a obrigatoriedade que garantia as propriedades adquiridas pelos sacerdotes, que elas não fossem propriedades particulares, e sim propriedades corporativas. Então sempre foi colocado tudo sempre em nome da igreja, né? E por isso foi crescendo ao longo dos séculos o seu poderio econômico. E com o passar do tempo, o clero foi incorporando novas formas de adquirir bens e também de adquirir uma fortuna cada vez mais expressiva, né? Então, como sabemos, na Idade Média, né, as indulgências chegaram ao extremo no final do século XV e também no início do século XVI, quando o Papa Júlio II queria construir um grande prédio que ficou conhecido como a Basílica de São Pedro, né, que é a construção que nós conhecemos hoje. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela se tornou a instituição multimilionária que é atualmente, onde o dinheiro desta igreja, esse dinheiro que é arrecadado ao redor do mundo, se concentra em apenas um lugar, né? Que nós sabemos, conhecemos, que é o Banco do Vaticano. Então, nesse banco, para você ter ideia, já se lavou o dinheiro da máfia italiana ali. As riquezas do Vaticano, elas são investidas onde realizam lavagem de dinheiro, né? Para você ter uma ideia, existe essa penumbra, existe esse segmento, né, criminoso por parte da igreja, e a igreja também investe o seu dinheiro em todo tipo de empresa, desde que lhe haja interesse, né? No livro do Apocalipse, no capítulo 17, a partir do versículo 9 e até o versículo 12, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei. Veja bem. E procede do 7 e caminha para a destruição. Aí continua dizendo nesse texto: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Então esse texto sagrado está nos revelando isto, que os papas se tornaram reis, ou se tornariam reis, e isto aconteceu a partir do Tratado de Latrão, em 11 de fevereiro de 1929, onde uma série de acordos foram firmados
entre a Santa Sé e o governo de Benito Mussolini. E assim, amados, o Estado do Vaticano ele foi fundado em 1929, né? No mês de fevereiro. É o relato que nós temos, é a história que nos mostra isso, esse fato que é inegável. E ali eles assinaram o Tratado de Latrão e nesse acordo a Itália reconheceu a soberania do Papa sobre o novo Estado, o Estado do Vaticano que estava ali nascendo e que fica dentro do próprio Estado italiano. E assim a Itália bancou o estabelecimento do Estado do Vaticano e com autonomia própria, evidentemente. E em troca, o que foi que Mussolini recebeu em troca? Ele recebeu o apoio político que ele tanto estava buscando na sua época, né? Então, e assim também ele tinha a liberdade, né, Mussolini, de escolher os bispos de cada uma das regiões da Itália, inclusive os bispos de Roma. E assim, os papas, eles são reis do Vaticano desde 1929. Então essa é a história que nós temos, né? Este é o fato patente que nós temos na história. O Papa Pio XI, o período dele foi de 11 de fevereiro de 1929 a 10 de fevereiro de 1939. Então durou 10 anos. Então esse foi o primeiro Papa a partir do estabelecimento. Depois veio o Papa Pio XII, de 2 de março de 39 a 9 de outubro de 58. 19 anos então ficou no poder. Logo em seguida veio João XXIII, do dia 28 de outubro de 1958 a 3 de junho de 1963. Ficou 5 anos. E aí foi sucedido então por Paulo VI, do dia 21 de junho de 1963 a 6 de agosto de 1978. 15 anos. E depois veio João Paulo I, do dia 26 de agosto de 1978 a 28 de setembro de 1978, ficando apenas 33 dias. Então 5 já caíram, segundo a profecia que nós lemos em Apocalipse. Aí veio João Paulo II, do dia 16 de outubro de 78 ao dia 2 de abril de 2005, ficou 27 anos, e aí a profecia diz que um existe. Acompanhe então a profecia. Aí veio Bento XVI, né, do dia 19 de abril de 2005 até dia 28 de fevereiro de 2013. Ele ficou 8 anos. Então a profecia diz que pouco tempo ficaria, né? E ele renunciou pela primeira vez no papado, no Vaticano, à renúncia de um papa. E logo veio Francisco I, do dia 13 de março de 2013, e não sabemos até quando ele ficará no posto, né? Então, Francisco I é o 8º rei e ele procede do 7º. Então, pela analogia, o Papa Francisco I seria o último Papa de Apocalipse, capítulo 17. Ele é o 8º e procede do 7º, que ainda está vivo, né? O pontificado, por tempo de duração, mais longos que nós tivemos em Roma, né? Qual foram os papas que duraram mais tempo? Nós tivemos o primeiro, que foi São Pedro, eles acreditam que foi São Pedro, que durou do ano 30 ao ano 37 da nossa era. Não foi, mas eles registram isso, né? O segundo foi o Beato Pio IX, do dia 16 de 6 de 1846 a 7 de 2 de 1878. Durou 31 anos, 7 meses, mais 23 dias. O terceiro foi o Papa João Paulo II, do dia 16 de 10 de 1978 a 2 de abril de 2005. Ele ficou no posto 26 anos, 5 meses, mais 17 dias. O quarto foi o Papa Leão XIII, que reinou do dia 20 de fevereiro de 1878 ao dia 20 de julho de 1903.
Ele ficou 25 anos mais 5 meses. O quinto Papa foi o Pio VI, do dia 15 de fevereiro de 1775 ao dia 29 de agosto de 1799. 24 anos, 6 meses, mais 14 dias. O sexto foi o Papa Adriano I, do dia 9 de fevereiro de 772 a 25 de dezembro de 795. Então deu 23 anos, 10 meses, mais 24 dias. O sétimo foi o Papa Pio VII, do dia 14 de março de 1800 a 20 de agosto de 1823, perfazendo, portanto, 23 anos, 5 meses e mais 6 dias. O oitavo foi o Papa Alexandre III, do dia 7 de setembro de 1159 a 30 de agosto de 1181. Permaneceu, portanto, 21 anos, 11 meses, mais 24 dias. O nono foi São Silvestre I, do dia 31 de janeiro de 314 a 31 de dezembro de 335. 21 anos, 11 meses, mais 24 dias durou o seu papado. E o décimo foi o Papa São Leão I, Magnus, do dia 29 de setembro de 440 ao dia 10 de setembro de 461. Então deu 21 anos, 1 mês e mais 13 dias. E falando sobre os pontificados mais curtos, nós temos aí, o primeiro foi o Papa Estevão II, que reinou ali março de 752, ele ficou apenas 3 dias no posto. O segundo foi Urbano VII, do dia 15 ao dia 27 de setembro de 1590, deu 13 dias. O terceiro foi Bonifácio VI, de abril de 896, ele ficou ali 16 dias no cargo. O quarto foi Celestino IV, né? Ficou do dia 25 de outubro até 10 de novembro do ano de 1241, ficando ali 17 dias. O quinto foi Teodoro II, ficou em dezembro do ano de 897, ele permaneceu no posto por 20 dias. O sexto foi Silvestre III, que ficou do dia 20 de janeiro até o dia 10 de fevereiro do ano de 1045, perfazendo ali 21 dias. O sétimo foi Cisínio, que durou do dia 15 de janeiro ao dia 4 de fevereiro do ano 708, permaneceu 21 dias no posto. O oitavo foi Marcelo II, do dia 9 do 4 ao dia 1º de maio de 1555, permaneceu 22 dias no posto. O nono foi Damaso II, que permaneceu no posto do dia 17 de julho a dia 9 de 8 de 1048, 24 dias. E o décimo foi o Papa Pio III, que permaneceu do dia 22 do 9 ao dia 18 do 10 do ano de 1503, permanecendo ali, portanto, 27 dias. Falando um pouquinho sobre as nacionalidades e as quantidades dos papas, nós temos, durante toda a história do papado, passaram pelo posto 212 papas italianos, 17 papas franceses, 11 papas gregos, 6 papas sírios, 6 alemães, 6 norte-africanos, 3 espanhóis, 2 dálmatas, ou seja, os croatas, né? 2 portugueses, 1 inglês, 1 neerlandês e 1 cretense, né? Que é o grego, e 1 polaco e também 1 israelita, conforme eles declaram que foi o apóstolo Pedro, né? E assim, amados, nós concluímos essa ministração sobre os falsos profetas e cremos que o Senhor tem falado de uma forma grandiosa com a sua vida e te aguardamos na próxima ministração, onde estaremos abordando sobre guerras e rumores de guerras. Que Deus lhe abençoe grandemente e o Senhor dos Exércitos seja a tua retaguarda.
Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar o seu like. Deus abençoe grandemente, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.